Oi, amiga. Hoje eu vim te contar o dia que eu bati na babá da minha irmã. Eu que sempre cuidei da minha irmã, né? E quando ela tinha mais ou menos 3 anos, eu arrumei um emprego como jovem aprendiz e aí a gente foi atrás de uma babá pra cuidar dela. A moça que a gente contratou, ela já tinha cuidado de um priminho meu, então foi indicação da minha tia, era uma pessoa de confiança, né? Da minha tia. E aí ela já tinha cuidado de outras crianças, então por isso que a gente contratou ela. A minha mãe e o meu pai trabalhavam. Minha mãe e meu pai chegavam um pouquinho mais tarde e eu chegava cedo. Tinha dia que eu chegava 2 horas, tinha dia que eu chegava 5 horas, tinha dia que eu chegava um pouquinho mais tarde. Então o horário dela era das 10, que era o horário que a minha mãe saía de casa, eu saía um pouquinho mais cedo, até as 6 horas da tarde. A gente optou da babá vir cuidar da minha irmã na nossa casa, porque às vezes a outra casa é outra criação, tem outras crianças, outras pessoas. Então a gente optou dela vir até a nossa casa pra cuidar da minha irmã. A babá, ela passou por um teste pra ver se a minha irmã ia se adaptar com ela, né? E a minha irmã se adaptou de boa. Minha irmã, ela é bem boazinha, gente. E a minha mãe disse pra ela que tinha algumas regrinhas, né? Normal que toda criança tem. As regrinhas era, quando a minha irmã ela era pequena, ela foi usar o vaso e meio que ela pegou trauma, porque ela caiu, né? E aí ela pegou esse trauma e ela só usa o vaso, só faz as necessidades no vaso, se for com a minha mãe ou comigo, que ela já tem uma confiança, que ela sabe que a gente vai segurar ela, que a gente vai estar ali, né? Olhando ela, então ela já tem essa segurança. Com a babá, como era uma pessoa nova e ela não tinha essa segurança, a minha mãe falou assim: olha, de início é melhor a gente deixar ela fazer as necessidades dela no pinico. E como ela é pequenininha também, não tem problema, ela não usa mais fralda de jeito nenhum, então ela já sabe pedir pra fazer as necessidades. Ela te chama pra você limpar, mas é melhor deixar no pinico, porque é baixinho, deixa ali no cantinho, ela faz. Assim que ela terminar de fazer, você pega e joga no vaso. E algumas outras regrinhas que é normal, toda criança tem, né? Cada criança tem a sua criação e o seu costume. E a minha mãe passou tudo pra ela direitinho. Até que um dia eu cheguei mais cedo do serviço e quando eu cheguei eu cumprimentei a babá, falei com a minha irmãzinha. E, gente, a casa tava fedendo muito, tava empesteado aquele cheiro na casa. Eu questionei ela, né? Falei: fulana, que cheiro é esse? E aí ela falou: nossa, eu acho que eu esqueci as necessidades, né? No pinico. E aí eu falei assim: mulher do céu, a casa tá fedendo demais, mulher, joga no vaso isso. E aí ela, gente, ela continuou sentada, do jeito que ela tava, assistindo com a minha irmãzinha. E aí eu fui lá, peguei do pinico e joguei no vaso. E aí quando eu joguei, ela falou: ah, eu já ia jogar, mulher, não precisa jogar não. Amiga, eu vou fazer a continuação, mas eu já vou postar, tá? Só vai ter a parte 2, rapidinho. Parte 2 do dia que eu bati na babá da minha irmã. Aí quando eu peguei, né, o pinico e joguei as necessidades no vaso, ela falou: ai, mulher, eu já ia jogar, que não sei o quê. Só que, gente, quando eu pedi pra ela jogar, ela continuou sentada. E eu sou o tipo de pessoa que se eu te peço uma coisa e você demora pra fazer, ainda mais uma coisa que tá fedendo a casa toda, eu vou lá e faço. Mas eu não fiquei brava nem nada, eu só falei pra ela: mulher, não deixa mais, viu? Porque eu não sei como tu tava aguentando ficar aqui dentro com esse fedor, mulher. Aí, gente, tava ela e a minha irmã lá dentro com tudo fechado. Eu não sei como ela tava aguentando. E até aí de boa, né, gente? Só que ela fez isso 4 dias seguidos, mesmo eu reclamando. Pra vocês terem noção, eu tava saindo mais cedo do curso, né? Porque eu trabalhava e fazia curso. Tinha dia que eu saía mais cedo. Então tinha dia que eu chegava lá 2 horas da tarde, tava a casa todinha fechada e aquele fedor, sabe? E querendo ou não, isso faz mal, gente. Se faz mal pra gente que é adulto, imagina pra uma criança. E aí eu questionava ela e toda vez a mesma desculpa. Esqueci 4 dias seguidos. Beleza. E aí eu cheguei na minha mãe e contei, porque eu até então não tinha contado pra minha mãe. Quem tava resolvendo isso era eu. Eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, faz 4 dias seguidos que eu chego aqui e a fulana não joga as necessidades no vaso. Simplesmente a minha irmãzinha, né, vai lá, faz e ela deixa lá. Ela não tem coragem de pegar e jogar no vaso. Conversa com ela. E a minha mãe foi, conversou com ela. E a minha mãe disse, contou pra mim e pro meu pai, que quando a minha mãe falou, parece que ela não gostou muito, sabe? Meio que ela quis dizer que eu tava fazendo inferninho. E eu fiquei tipo assim: como assim? Eu falei assim: como assim eu tô fazendo inferninho? Aí eu falei: não, vou conversar com ela. Aí minha mãe conversou comigo, pediu pra mim ficar de boa. Aí eu falei: não, tá bom. Fiquei de boa, porque minha mãe me conhece, né? Minha mãe sabe que eu sou ignorante, eu sou sem paciência. Se eu fosse falar, eu não ia ter muita paciência, não. Nisso eu já fiquei com o pé atrás, né? Eu já fiquei meio assim com ela.
Mas gente, eu tenho educação, então eu tratava ela com toda a educação do mundo. E como aparentemente ela cuidava bem da minha irmã, eu tratava ela bem. Só que isso passou, gente. Ela nunca mais fez. Mas aí veio outra coisa. A minha irmã, teve um dia que eu cheguei e eu percebi que a minha irmã, ela tava se coçando muito. E aí eu perguntei assim, fulana, você deu banho na minha irmã hoje? E a minha mãe, quando eu cuidava da minha irmã, a minha mãe me dava horário pra dar banho na minha irmã. Eu tinha que dar banho na minha irmã ou de manhã ou antes de ficar muito tarde, né? Porque às vezes tá frio, enfim. Eu tinha horário pra dar banho na minha irmã. E aí eu falei pra ela, fulana, você deu banho na minha irmã? E ela falou assim, ainda não. Gente, já era quase 6 horas, tava quase no horário dela ir embora. Aí eu falei assim, fulana, ela tem horário pra tomar banho. Sabe o que ela me falou? Ela tinha horário quando você cuidava dela, porque ninguém me avisou nada de horário. Gente, vou fazer a continuação, rapidinho, peraí. Parte 3 do dia que eu bati na babá da minha irmã. E ela virou pra mim e falou assim: você, quando cuidava dela, tinha horário. Ninguém me avisou que tem horário pra dar banho em criança, não. E eu falei assim: mas ela tem horário. Se ninguém te avisou, agora eu estou te avisando. Dá banho nela ou de manhã ou de tarde, antes de começar a ficar tipo 4 horas, 5 horas da tarde. Então, esses são o horário pra você dar banho nela, ok? Sabe o que ela me falou? Se a sua mãe vir reclamar que ela não tomou banho, aí eu dou banho nela no horário. Se sua mãe não me falar nada, não tem como eu saber. Aí eu falei assim, mas eu tô te falando. Aí ela falou assim, mas quem é a mãe da criança é sua mãe, não é você. Gente, é muito desaforo pra uma pessoa só, entendeu? Ela já tava se achando, sei lá o que ela tava se achando. Aí eu falei assim, não, então tá bom, então eu vou conversar com a minha mãe pra minha mãe conversar com você. Nem bati muita boca, nem discuti, porque eu já tava sem paciência aquele dia. Então eu falei assim, então tudo bem, quando minha mãe chegar eu converso com ela. Detalhe, era 5h50 e ela não tinha dado banho na minha irmã. E ela foi embora sem dar banho na minha irmã. Lógico que eu não ia deixar minha irmã sem tomar banho. Quando ela foi embora eu dei banho na minha irmã. E eu percebi que a minha irmã estava assada. E aí foi quando gente, isso me estressou em um nível, assim, que eu mandei mensagem pra minha mãe xingando aquela mulher de todo tipo de nome. Eu mandei foto pra minha mãe, né, de como a minha irmãzinha tava. E eu falei assim, olha como a menina tá. Eu perguntei pra minha irmã se ela limpava a minha irmã. E a minha irmã falou assim que ela tava ensinando a minha irmãzinha a aprender a se limpar. Como que você ensina pra uma criança de 3 anos que ela tem que se limpar sozinha, gente? Sendo que você é paga pra cuidar da criança. Como que você ensina a criança a fazer isso sozinha? O problema não é você ensinar a criança, entendeu? Se limpar sozinha. O problema é a preguiça. Ela não tava fazendo isso pra ensinar alguma coisa pra minha irmã. Porque ela não ensinava a minha irmã nem a falar direito. Ela só ensinava merda pra minha irmã. E aí a minha mãe falou que ia conversar com ela, porque isso era muito errado. Gente, no meu ponto de vista, se você tá sendo paga pra fazer uma coisa e você não consegue receber ordens, é normal, todo emprego. No meu serviço eu recebia ordens, no serviço da minha mãe ela recebia ordens. É normal, entendeu? E toda vez que a gente questionava ela sobre alguma coisa, ela sempre debatia com a gente, queria estar certa, é a dona da razão. Ela nunca estava errada de nada. Aí minha mãe mandou mensagem pra ela e perguntou se ela estava ocupada, que minha mãe ia passar na casa dela pra conversar com ela, assim que minha mãe chegasse do serviço. E ela falou que tudo bem, minha mãe foi, e minha mãe questionou e mostrou as fotos. Como sempre, ela disse que eu já estava com implicância com ela, que ela cuidava da minha irmã muito bem, que ela não estava ensinando a minha irmã a se limpar sozinha. Gente, quem disse isso foi a minha irmã pra mim. E que era implicância minha, que eu tava ficando doida, que a minha irmã não estava assada, e que se ela tivesse era normal, toda criança ficava assada. Vou fazer a continuação. Amiga, parte 4 do dia que eu bati na babada.
Final do dia que eu bati na babá da minha irmã. Aí eu falei, não, mulher, não tô falando que é pra você lavar. Eu sei que você não é paga pra lavar a roupa. Gente, mas assim, no meu ponto de vista, se uma criança caga... Tipo assim, eu entendo que ela não tem que lavar a roupa, mas custava ela colocar ou dentro de uma sacolinha, ou no cesto de roupa da minha irmã, ou separar a roupa em um cantinho. Precisava ela colocar junto com as nossas roupas? Gente, tinha tipo assim... Como eu vou falar isso sem ser nojento? Tinha pedaço de cocô na roupa, entendeu? Não era, tipo, melado. Tava o cocô todo na roupa. E ela jogou o negócio dentro do cesto de roupa. E a blusa melada tava em cima do vaso. Eu fiquei, tipo, em cima da tampa, sabe? Eu fiquei, tipo assim, mano, que porquice. Ela era muito porca, gente, pra vocês terem noção. Teve dia que eu cheguei que ela fez